A paz do Senhor aos amados irmãos, um forte abraço ao pastor presidente do campo eclesiástico em São Paulo, pastor Moisés, nosso amigo. Que Deus continue abençoando o seu ministério, assim como Deus continue abençoando a todos os amados irmãos deste campo eclesiástico. Meditando na palavra do Senhor, queremos rapidamente relembrarmos alguns pontos fundamentais a respeito do chamado de Deus em nossas vidas. E estaremos meditando, falando a respeito do chamado dos discípulos, em que Jesus os vocaciona para fazerem assim a vontade do reino dos céus aqui na terra. O texto básico para a nossa meditação encontra-se em Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22, que nos diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Com base no escrito do evangelista Mateus, poderemos introduzirmos esta palavra tendo como ponto inicial duas palavrinhas que merecem uma cautela especial da nossa parte. Primeira palavra, chama, o chamado. E a segunda, nós poderemos descrever que corresponde de fato a discípulos. Então Jesus, ele chama e ele chama os seus discípulos. A respeito do chamado, na Bíblia Sagrada, três são característicos e sempre estão em destaque. Que chamados são esses? Primeiro, Deus ele nos chama para sermos salvos. Segundo, Deus nos chama para servi-lo. E terceiro, Deus nos chama para sermos glorificados. E a outra palavra, discípulos, devemos compreender que discípulo traz a ideia aquele que segue, aquele que aprende. Aprende de alguém que está à sua frente, que o lidera, que é o mestre. Somos então chamados pelo grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. E por meio do chamado dele em nossas vidas, nós temos um papel específico, fazer aquilo a qual ele nos chamou. Primeiro, devemos lembrarmos que somos chamados para sermos salvos. E para mantermos a chama da salvação em nossas vidas, deveremos a cada dia santificar-nos diante do Senhor. Não poderemos de maneira nenhuma esquecermos da importância da santificação, da consagração nossa perante o Senhor. Santificar corresponde a separar, distanciar de tudo aquilo que desagrada a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Chamados para a salvação, não retira de nós o nosso dever de santificar as nossas vidas no nosso cotidiano. Deus nos chamou para sermos salvos. Cabe a nós o cuidado para mantermos diante do Senhor em santidade. Mas o segundo chamado que Deus ele nos dá a possibilidade de desenvolvermos é o chamado ao serviço. Cada um de nós temos um chamado específico da parte de Deus. Alguns pregam, outros cantam, outros desenvolvem atividades afins. A Bíblia irá trazer para nós, a respeito dos dons ministeriais, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, 5 dons ministeriais. Nem todos irão desenvolver os mesmos dons, mas o Senhor, que opera no corpo, ele nos dá habilidades diferentes para que nós venhamos executarmos o seu trabalho aqui na terra. Jesus, quando aqui desenvolveu o seu ministério, ele desenvolveu na prática a unção de rei, a unção de sacerdote e a unção de profeta.
Nos dias em que nós estamos vivenciando, a igreja continua a desenvolver essa atividade por meio da unção que ela sobrevém de Deus para as nossas vidas. E a igreja tem a unção real. A unção real de Deus na igreja corresponde à unção voltada para a operação de milagres e maravilhas. Deus ele nos chamou para servir. E ao servirmos ao Senhor, tudo deverá ser feito para a honra e para a glória do Senhor. Aí eu aprendi algo bem interessante nessa nossa caminhada cristã. O nosso papel é orar. O nosso papel é clamar, crendo no milagre. Mas quem faz o milagre, ele é o Senhor nosso Deus. E é uma história bíblica que me chama a atenção. 10 leprosos encontraram com o Senhor Jesus. Eles precisavam de um milagre. Jesus ministrou sobre eles. Eles obedeceram aquilo que Jesus tinha dito em retornarem, ir em direção agora ao templo e ali entregar-se a oferta que era conferida àquele milagre. Mas eles saíram ainda leprosos. No meio do caminho eles perceberam que estavam curados. Um daqueles retornou para agradecer. Os demais continuaram a sua trajetória. Não sabemos o que aconteceu com os demais, mas esse que retornou, ele nos ensina. O milagre, ele é nosso. A glória é de Deus. Sermos chamados para servirmos é lembrarmos que tudo quanto fizermos, a glória pertence a Deus. A nossa atividade, a ação, é para que o nome de Deus ele seja glorificado. Mas a nossa caminhada aqui na terra terá um fim. E esse fim será quando o Senhor Jesus nos chamar. Nós temos como promessa um chamado para a glorificação. O presente chamado da glorificação se concretizará com o arrebatamento da igreja. Ou seja, pessoas que receberam a Cristo e viveram para Cristo, receberão da parte de Cristo a concretização da promessa de viver a eternidade ao lado do Senhor e de serem semelhantes a Ele, conforme aí escreveu o evangelista João em seu evangelho, capítulo 14, versículo 2, e na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2. A ordem do chamado de Cristo para com o ser humano é chamar para a salvação, chamar para o serviço, pois os que servem ao Cordeiro são redimidos, e aos que são redimidos, esses serão chamados para serem glorificados com Cristo na glória. Mas continuando, lições compreendidas com o chamado dos primeiros discípulos. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, trata de 4 dos discípulos, sendo aí Pedro e André, irmãos, João e Tiago, uma outra dupla de irmãos. E nós aprenderemos com o chamado desses discípulos, desses 4 primeiros discípulos aí chamados. Eles estavam trabalhando. E aí nós iremos observar, Jesus chamou 4 homens que estavam trabalhando, com a seguinte proposta: fazer deles pescadores de homens. E esses deixaram suas atividades e seguiram o Senhor. Jesus chamou homens ocupados. Eles estavam desenvolvendo a sua atividade cotidiana, o seu trabalho. Estavam consertando barcos, preparando as redes, mas Jesus até eles. Porque Jesus, ele chama pessoas que estão ocupadas. Jesus chamou homens ocupados. A clareza na atividade profissional de 5 discípulos de Jesus: Pedro, André, Tiago, João, eram pescadores. Mateus era cobrador de impostos. Então, claramente, 5 dos 12 tinham uma atividade. Eles foram chamados porque eles eram pessoas ocupadas. Pessoas ocupadas, elas se caracterizam pela dedicação. Pessoas ocupadas, elas se caracterizam, de fato, por estar desenvolvendo uma atividade com compromisso, com seriedade. Jesus chama pessoas ocupadas. Ao chamar pessoas ocupadas, o Senhor Jesus ensina que pessoas ocupadas possuem foco,
trabalham com objetivo e respeitam diretrizes. Quando Jesus nos chama, Ele nos dá um foco. Quando Jesus nos chama, Ele quer que nós tenhamos objetivos. Quando Jesus nos chama, Ele quer que nós respeitemos as diretrizes. E para concluirmos, os primeiros discípulos deixaram suas atividades cotidianas e atenderam ao chamado. Jesus chama pessoas ocupadas, mas Jesus requer que as pessoas que são chamadas, elas sejam guiadas pelo Espírito Santo. Pedro, André, Tiago, João, eles deixaram as suas atividades e eles seguiram o Senhor Jesus Cristo. Talvez aquilo que Deus tem lhe chamado não requer que você abandone as suas atividades profissionais, mas requer que você dedique ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós aprendemos que Deus, Ele provê nossas vidas. Deus, Ele nos protege. Deus, estando presente em nossas vidas, grandes coisas irão acontecer. Você tem um chamado da parte de Deus. Não deixe por nada o chamado de Deus na sua vida. Não troque por nada o chamado de Deus na sua vida. Faça, dedique, não olhe para críticas, não olhe para perseguições, não olhe para afrontas, olhe para o seu alvo, olhe para aquele que é o seu capitão, olhe para aquele que lhe chamou e que te alistou para a guerra espiritual. Grandes coisas Deus tem para esta nossa geração. Você é um escolhido, você é um chamado, e que Deus continue abençoando a sua vida, e que através da sua vida, grandes frutos sejam por Deus conquistados e colhidos, e que nós venhamos contemplar todos esses frutos no céu de glória, quando cumprir o chamado da glorificação. Diz o Senhor Jesus aos seus discípulos: não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde quer que eu esteja, estejais vós também. Que Deus vos abençoe e estejamos firmes na presença do Senhor. Amém.